Paz do Senhor, meus irmãos. Deixar uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós. Está no livro de João, capítulo 4, versículo 6. Quando o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está bem claro o caminho da vida eterna. Está bem claro o caminho da salvação. O caminho da salvação não é o dinheiro. O caminho da salvação não é os homens. O caminho da salvação não é a filosofia. O caminho da salvação não está nos caminhos perversos e enganadores dessa terra. O caminho da salvação se chama Jesus Cristo. Quando ele usa a expressão falada da sua própria boca, eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, o único caminho que conduz o homem à salvação. Certo que esse caminho que trilhamos, que estamos caminhando para a eternidade, chamado Jesus Cristo, às vezes é espinhoso, às vezes tem lutas, perseguições, tribulações, sofremos terrivelmente todos os dias para vencer o pecado, o diabo e o mundo e os seus ataques mortais. Esse caminho, ele sangra os pés, tem dias, às vezes devido às dificuldades e às lutas, até alguns desejam parar, estacionar ou desanimar desse caminho. Mas eu, movido pelo Espírito Santo, convido e convoco você a não desistir, a não desanimar desse caminho. Continua firme e forte, porque Jesus está no final desse caminho. E quando você chegar lá, Ele vai te dar um abraço, vai olhar nos seus olhos e vai dizer: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra na eternidade do seu Senhor. Então, Jesus te coroará naquele dia. Jesus te conduzirá à eternidade, às glórias eternas, às maravilhas eternas. Será algo glorioso demais, maravilhoso demais. Então aguenta firme, não pare, não desista, não desanime, porque a promessa não é para aqueles que forem fiéis até 40%. Não é para aqueles que forem fiéis até 60%, 80%. Não. A promessa do Evangelho, a promessa de Cristo, a promessa de Deus é para aquele que for fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu irmão, minha irmã, obreiro, quem estiver ouvindo esse devocional, essa reflexão, Jesus é o caminho para a eternidade. Não existe outro acesso, não existe outra ponte, não existe outro intermediário, outra mediação, a não ser Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia para nos reconciliar com Deus, com o Pai, com a eternidade. Quem aceitar Jesus e permanecer fiel será salvo. Quem não crê nele, rejeitá-lo, virar as costas, será condenado, diz a palavra. Então Jesus é o caminho para a vida eterna, para a paz eterna, para a glória eterna. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos não conduzem à salvação. Somente o caminho que se chama Cristo, Jesus Cristo, esse terminará na eternidade. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19,
que não fomos comprados por ouro ou prata ou coisas corruptíveis. Fomos comprados pelo poderoso e precioso sangue de Jesus derramado no Calvário. Jesus abriu o caminho para chegarmos à eternidade. Ele é o caminho. Você precisa aceitar Jesus, entrar por esse caminho e trilhar até o fim, porque o fim desse caminho chamado Jesus é a eternidade com Deus. Porque o homem, o ser humano, ele é eterno. Ou ele passará a eternidade com Deus, ou ele passará a eternidade no inferno sem Deus e depois será lançado no lago de fogo. Então, você precisa aceitar Jesus. Você precisa seguir no caminho de Jesus. Só Ele tem paz eterna, salvação e glória eterna, descanso eterno para a sua alma e para a sua vida. Esse é o caminho, e não há outro. Todos os outros vai chegar em algum lugar, de menos da eternidade. O único caminho que te conduzirá à eternidade se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Então, o caminho certo é Jesus. O caminho santo, para que conduza à santidade eterna, é Jesus. O caminho perfeito é Jesus. O caminho de Cristo é a eternidade, é a glória eterna, é a cidade santa. O caminho da salvação é o caminho dos justos. E um homem só pode ser justo em Cristo, porque Cristo nos justifica por si só. Um homem jamais poderá ser 100% justo para alcançar a salvação sem os méritos de Cristo no Calvário, sem o sacrifício de Cristo no Calvário. Então, esse caminho é o caminho dos justos, justificados por Cristo. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Oh, bendito seja Deus, maravilhoso Deus. Esse é o caminho daqueles que aceitam Cristo e serão salvos. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite logo. Se você aceitou e hoje está parado, desviado por N motivos, volta logo para a presença do Senhor. Volte logo para os braços de Jesus, para que você venha ser conduzido à eternidade. A vida na terra é muito breve. Então esse é o caminho, não existe outro caminho para a salvação dos homens. Então andai nele, perseverai nele, permanecei nele, vivei nele, morrei nele, exalai vosso espírito nele. Ou seja, andai nesse caminho, é Cristo, andai nele, em Cristo, perseverai nele, em Cristo, permanecei nele, em Cristo, em Jesus Cristo, vivei nele, em Jesus Cristo, morrei nele. Aqueles que morrerem com Cristo ressuscitarão com Cristo. Aqueles que sofrem com Cristo serão glorificados com Cristo. E exalai o vosso espírito nele, em Cristo. Deus te abençoe. O único caminho da vida eterna com Deus para viver na paz, na glória e no paraíso eterno é somente em Jesus e através de Jesus. Sem Jesus não tem céu. Sem Jesus não tem vida eterna maravilhosa de glória e de paz. Sem Jesus não tem descanso eterno. Sem Jesus não tem justificação. Sem Jesus não tem libertação. Sem Jesus não tem reconciliação com o céu, com o Pai. Sem Jesus o caminho está bloqueado, fechado. Mas se você aceitá-lo, servi-lo e permanecer até o fim, esse caminho chamado Jesus te conduzirá aos portões da eternidade e você entrará no céu de glória para viver eternamente com Deus e a sua eternidade. Deus te abençoe.